Olá, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa, para aumentar o repertório de Bispoeta. Para aumentar o repertório e colorir o guarda-roupa, o falante nunca poupa. Ao acaso ou aleatório, passageiro ou transitório, diplomar ou graduar, selênico ou lunar, famoso ou notório. Repito sempre meu bordão, é tudo uma questão de escolha! Quando em branco está a folha e tenho mais de uma opção. É também adequação, pois depende do ambiente e de quem está presente a minha explanação, que pode ser exposição quando se tem um leque, para que melhor se adeque a clareza e a noção. Pode ajudar um dicionário, online ou de papel, e eu tenho a granel, é só escolher o cenário. E para você que acompanhou até aqui esta recitação, faço dois convites. Continue acompanhando até o final esta nossa teleaula de hoje, para que você possa se inteirar dessas observações que nós temos a fazer ainda a respeito do verbo. E você vai investir seus preciosos 10 a 13 minutos em mais essa exposição e vai conseguir ampliar seus horizontes. O segundo convite é que para você se inscreva no meu canal, compartilhe estes vídeos, toque no sininho e, se possível, coloque suas observações, faça suas perguntas, eu terei o maior prazer de responder a todas elas. Muito bem, está faltando só o meu possibilitador de visão. Pronto, agora com os óculos no lugar, vamos à nossa teleaula de hoje, o verbo na sua 48ª parte. Emprega-se o pretérito imperfeito quando nos transportamos mentalmente a uma época passada e descrevemos o que então era presente. Vamos ver esse exemplo belíssimo de Machado de Assis. Eugênia cocheava um pouco, tão pouco, que eu cheguei a perguntar-lhe se machucara o pé. E aqui está o nosso mais que perfeito, pretérito mais que perfeito, machucara o pé. Machucara o pé. Notem que é sem acento, porque senão fica machucará. Então a pronúncia é machucara. O que significa esse machucara? É que, se nós falarmos numa outra linguagem, Eugênia tinha machucado o pé, ou havia machucado o pé. Mas Machado de Assis, como tinha, logicamente, um vocabulário todo especial, preferiu utilizar aqui o machucara. Vamos ler de novo. Eugênia cocheava um pouco, tão pouco, que eu cheguei a perguntar-lhe se machucara o pé. Portanto, aqui está o pretérito mais que perfeito, tudo bem? Do indicativo. Nos pedidos e solicitações, ou denota que duvidamos da realização do fato, ou exprime um desejo feito com modéstia ou com simples propósito. Esse exemplo foi retirado de Camilo Castelo Branco. Notem a beleza desse exemplo. Queria viver para o seu filho. É como ele explicava o desejo da vida. Perceberam? Pode também substituir, principalmente na conversação, o futuro do pretérito quando se quer exprimir fato categórico ou a segurança do falante. Se me desprezasses, morreria, matava-me. Nossa, aqui o Camilo Castelo Branco foi bem, trágico, não, Elide? Foi. Bem trágico. Se me desprezasses, morreria, matava-me. É bem típico do Camilo Castelo Branco isso, viu? Posso afirmar. Observações. Primeira observação. Emprega-se o pretérito imperfeito do verbo dever, fazer uma coisa, em lugar do pretérito perfeito. Ele devia e não deveu ser
ou ter sido ontem mais atencioso para contigo. Exemplo de Epifânio Dias. Segunda observação. Aparece em lugar do futuro do pretérito para denotar um fato certo como consequência de outro que não se deu. Eu, se tivesse crédito na praça, pedia outro empréstimo. Nossa, esse aqui é bem atual, hein? É o meu caso. É o seu caso, Elide? Vamos dizer, eu, se tivesse crédito na praça, pedia outro empréstimo. Muito bem, agora aquela pausa para lubrificação das pregas vocais. Lembrando que nós estamos destacando aqui os empregos dos verbos em determinadas formas e modos, tudo bem? Terceira observação. Ainda na referência ao futuro, entra o imperfeito chamado prelúdico. Que bonito! Prelúdico. Ou imperfeito dos jogos. Então, neste jogo que vamos começar a jogar, eu era o rei e tu eras a rainha. É um exemplo de Eugênio Cosério. Agora eu vou mostrar um pouco dos meus dotes artísticos para vocês. Agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês. Aqui é um exemplo, logicamente, de João e Maria, de Chico Buarque e Sivuca. Agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês. É um exemplo bem apropriado para colocar em prática, para colocar como exemplo aquela explanação anterior. Pretérito perfeito. O pretérito imperfeito é o tempo da ação prolongada ou repetida, com limites imprecisos, ou não nos esclarece sobre a ocasião em que a ação terminaria, ou nada nos informa quanto ao momento do início. O pretérito perfeito, pelo contrário, fixa e enquadra a ação dentro de um espaço de tempo determinado. Essa é uma observação de Manuel Said Ali, chamado Mestre do Bechara. Vejam a importância desse nome, Manuel Said Ali. É considerado pelo Bechara o seu mestre. Marcela teve primeiro um silêncio indignado, depois fez um gesto magnífico, tentou atirar o colar à rua. Eu retive-lhe o braço, pedi-lhe muito que não me fizesse desfeita e que ficasse com a joia. Sorriu e ficou. Só poderia ser do nosso mestre Machado de Assis uma beleza dessa. Perceberam o emprego dos verbos? Teve, fez, tentou, retive, onde tem mais um aqui, e sorriu. E também ficou. Então são todos os exemplos do emprego desses verbos dentro desse tempo. Não se pode dizer, comenta Cosério, que o perfeito simples e o imperfeito se contrapõem por uma simples oposição. Na essência, o imperfeito em português e no românico visualiza as ações como num pano de fundo, como se completando num nível secundário. E aqui eu gostaria de fazer uma observação muito importante a respeito das pessoas que gostam de falar em público. É só uma dica, não sou especialista, logicamente, eu me considero um bom falante, mas existem certas dicas que podem ajudar muito a pessoa que pretende falar em público. Uma delas é falar para o próprio espelho, é conversar com o espelho, como se estivesse falando para 10 pessoas, olhando para o espelho fixamente nos olhos, como se estivesse falando para 10 pessoas. A outra dica muito importante é falar
ler em voz alta. É um exercício que eu e a Elide fazíamos no nosso tempo escolar, no nosso tempo de antigo primário. Todos nós, na nossa fase de chamada alfabetização, que agora se chama letramento, tínhamos que fazer a leitura em voz alta. Muitos de nós, eu mesmo não gostava muito, porque eu não gostava de errar. Mas é muito importante, mesmo que erre, não tem problema nenhum. É muito importante fazer essa leitura em voz alta, para as pessoas, eu sei que tem muitas pessoas que assistem que são evangélicas. Ler a Bíblia em voz alta é um ótimo exercício. É um exercício maravilhoso. Ler textos, tanto textos formais como textos descontraídos em voz alta, é um ótimo exercício e principalmente pronunciando bem as palavras, como eu estou fazendo agora, colocando todos os S's e os R's no final da palavra, no final das palavras, para que isso se torne uma constante, para que isso se torne um exercício que podem ter certeza, vai acabar sendo um exercício prazeroso. Tudo bem? Sejam muito felizes e fiquem com Deus.